É tranquilo fazer a implantação porque tem método, tem processo. Né? Tem um processo desde o momento de como pegar o sinal, instruir o cliente, como fazer a validação, como fazer os treinamentos, como falar com as pessoas, como acompanhar isso remotamente e como voltar lá se necessário. Então, é um processo, é um método bem feito, bem testado, bem validado, que não está assentado em cima do trono, ele está sempre se aprimorando para que a gente consiga diminuir o tempo de implantação e fazer isso de maneira que seja mais suave para o cliente. Eu queria também citar 3 cases que eu acho que são relevantes. Tá? O primeiro case que eu queria citar é a questão de um cliente de médio porte do interior de São Paulo que faz um produto de limpeza. Isso, por que eu gosto de citar? Né? Não pelos resultados, eles tiveram bons resultados de indicadores, melhoraram a produtividade, ponto final. Tá? Mas pelo processo. A gente está falando de uma empresa que não tinha uma ferramenta de gestão de fábrica. Eles anotavam basicamente a produção na mão, como a Pamela já havia comentado, como muitas empresas fazem. A proprietária da empresa, ela observou a necessidade, né, e identificou que é necessário levar a empresa para esse mundo. E selecionou a nossa solução como sendo uma solução para ser colocada na fábrica. Para isso, ela destacou um menor aprendiz. Um menor aprendiz que nunca havia feito uma implantação de sistema MES. Esse menor aprendiz foi responsável por fazer o processo junto com o time de PMAS da implantação como um todo. Num processo que não demorou mais de um mês. Então, em menos de um mês, essa empresa estava conectada com todos os principais indicadores de produção na palma da mão, no celular aqui, como está no meu. E obviamente, esse menor aprendiz, na minha opinião, ele é um exemplo, tá, de que foi capaz de coordenar ali com a manutenção, de como fazer a sensorização, foi capaz de conversar com a gente, fazer os cadastros que eram necessários, organizar os treinamentos e o sistema começou a operar. Conforme eles foram operando, os dados começaram a aparecer, começou a se observar melhorias, né? Chegou num ponto que a empresa voltou para a gente e falou, tá, e agora? O que eu faço com os dados? E aí o time do PMAS entrou com a orientação de como trabalhar operando com os dados. Esse cliente está com a gente até hoje, bem satisfeita, né? Essa cliente, né? Carol, um abraço. Mas é um caso que eu destaco bastante pelo processo como um todo. Por resultado, eu destacaria um processo também, um caso que é um caso do Senai. A nossa plataforma ela é operada pelo Senai também, que fez no início um projeto piloto em todos os estados do Brasil. Porque o Senai queria não só testar a tecnologia, mas testar um programa. Se era possível ter um programa de melhoria de produção em nível nacional, e o sistema tinha que aguentar, e a operação também. Para isso, eles selecionaram 2 empresas em cada estado do Brasil. Então, foram 56 empresas selecionadas no Brasil inteiro. E o importante é que os resultados desse processo, então, eles implantaram a solução, fizeram um trabalho de gestão junto com essas empresas e colheram os resultados depois de um tempo. E esse resultado foi auditado para que seja possível fazer uma divulgação pública consistente. E o resultado dessas 56 empresas foi um ganho médio de 22,5% médio, né, no geral dessas empresas. Então, foi um ganho positivo, um ganho significativo em empresas de todos os setores, de todos os estados do Brasil, de todos os portes. Então, na minha opinião, um resultado bem consistente aí de que dá para fazer melhor, em termos numéricos. E eu também destacaria um case, que é o case que a gente tem com parceiro novos, que é um case que é público. E lá estão todos os dados numéricos e de processo também. Mas esse case eu acho bem significativo, porque a gente explica lá todos, o Paulo e o Marcos, eles explicam com bastante detalhes o processo, como foi feito, o detalhe, as imagens e o resultado. Tá? Também um resultado de sucesso.